Muito bem, dando continuidade ao livro do profeta Jeremias, nós vemos no capítulo 1 a chamada de Jeremias, no capítulo 2 a repreensão de Deus para com Judá e Jerusalém, por ter ido após outros amantes, deixaram o Senhor, manancial de águas vivas, e foram para cisternas rotas, não é? Foi atrás como a virgem que deixa a esposa, não é? No verso, que se esqueceu de Deus. E agora no capítulo 3 vai continuar falando dessa infidelidade de Judá e Jerusalém. Capítulo 3 diz assim, eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela más, não se poluirá toda aquela terra. Ora, tu te maculasse com muitos amantes. Olha só, a infidelidade de Judá era como uma esposa infiel que se maculou com outro. Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituísses. Levanta, olha assim ao redor, vê aonde você não se prostituiu, tantos altares que fizeste, nos caminhos te assentava para eles, como o árabe no deserto, assim manchasse a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Qual era a devassidão, a malícia? Os ídolos a qual eles adoravam. Deixaram o Senhor. Fizeram vários deuses, diz que o número de deuses no capítulo 2 era como as cidades de Judá. Pelo que foram retiradas as chuvas. Olha aí, Deus retirou a chuva. Já que vocês querem adorar esses deuses, veio a seca. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Deus está chamando a cidade de Judá por ter se prostituído após outros deuses e diz, tu tens uma testa de prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora, não me invocarás, mesmo chamando, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. O que Deus esperava? Que eles reconhecessem, que eles clamassem a Deus e dissessem, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más e nelas permanece. O povo tinha feito coisas más, continuava na idolatria, continuava no pecado, continuava adorando outros deuses, em vez de reconhecer e confessar somente o Senhor e ser um povo exclusivo do Senhor. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa da redenção. Aqui vem a repreensão para ver se ele se arrepende e viria a mão do Senhor. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel, lembrando aqui a rebelde Israel, o reino do norte. Ela foi-se ao todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se, andou adorando outros deuses, se prostituiu Israel. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta-te para mim. Deus mesmo assim disse, volta, mas não voltou. E viu isso a sua aleviosa irmã Judá. Então, Israel tinha se prostituído a outros deuses, não voltou. Judá viu isso, sua irmã, chamada irmã aleviosa irmã Judá, e quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério é casado com uma mulher adúltera, e por ter cometido adultério e rebelde Israel,
Deus disse, eu a despedi, porque ela cometeu adultério, não quis voltar para mim, e lhe dei o seu libelo de divórcio. Ou seja, como se Deus, como um marido que dava carta de divórcio a uma mulher infiel, Deus disse, eu lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, mesmo Judá vendo isso, sua irmã não temeu. Judá deveria ter usado o exemplo de Israel para se voltar ao Senhor, não temeu, mas foi-se também ela mesma e se prostituiu. Se prostituiu após outros deuses, deixando o Senhor. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Qual era a prostituição? Se prostravam diante de ídolos, se prostravam diante de imagens de pedra, imagens de madeira, em vez de adorar o Senhor Deus vivo, que tinha dito para eles, não fará para ti imagens de escultura. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim sua leviosa irmã Judá, com sincero coração. Deus queria que ele se arrependesse, com o coração sincero, amasse e servisse somente ao Senhor, e não adorasse outros ídolos dessas nações, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou, mas a sua alma do que a leivosa Judá. A rebelde Israel já justificou, mais do que a leivosa Judá. Judá estava cometendo os mesmos erros da sua irmã Israel. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte. Então Jeremias recebeu a ordem para pregoar as palavras voltado para a banda do norte, que vinha da onde a Babilônia vinha. E diz, e também aonde ficava o reino do norte, né, Israel. Volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Olha, Deus dando mais uma chance. Volta e não farei cair a minha ira, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Mesmo Deus irado, Deus dá uma chance. Volta ainda. Volta, rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que como o Senhor teu Deus transgredistes e estendeste teus caminhos aos estranhos, a Deus estranhos, debaixo de toda a árvore verde, era onde eles sacrificavam a madeira, a pedra, e não desse ouvido à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, chamado aqui filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos despulsarei e vos tornarei um a um a cidade, de 2 a 2, de uma geração, e vos levarei a Sião. Deus ainda promete que se ele se convertesse de coração sincero, que Deus ainda tomaria eles de volta, e de 1 a 1 de uma cidade, a 2 de uma geração, e vos levarei a Sião. Judá, aqui a esposa do Senhor, é agora descrita, chamando para voltar a casa arrependida dos seus pecados. Entretanto, infelizmente, já não amava o seu marido o suficiente para desistir dos seus pecados. Seu arrependimento não significava genuína mudança de coração, conforme nós vimos aqui, não é? O coração sincero no verso 10. Deus insiste que Judá voltasse, dizendo, convertei-vos, ó filhos rebeldes, como a mulher, não é? Se aparta perfeitamente do seu marido, como perfeitamente se houvesse para comigo. Voltai, filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Isso é um retrato vivo da falsidade de Judá, conforme vemos aqui, e Deus trata como Judá para fazer que meramente plantar novas sementes. Ele admoesta, cavar o chão, ele diz
para destruir todas as velhas ervas daninhas do pecado que poderia arruinar sua vida espiritual. Se eles voltassem, né, convertei-vos e eu vos levarei a Sião, Deus promete, e vos darei, se vocês se converterem, vos darei pastores segundo o meu coração, guias, né, os guias do povo, os reis, sacerdotes, profeta, vos darei segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Esse verso de Jeremias 3,15 é muito bonito, a promessa de Deus. Vos darei pastores, e é isso que uma igreja sempre deve orar, Senhor, manda pastores segundo o seu coração. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com ciência, com conhecimento e com inteligência. Tem pastor que não apacenta o povo com ciência nem com inteligência, apacenta o povo com emoção, vive apacentando o povo na base da emoção. Não, pastor tem que apacentar o povo segundo o coração de Deus, com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do conselho do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se farão mais. Ou seja, Deus aqui no 3,16 diz que a arca vai ser tirada, para que eles não se lembrem mais, nem lhes vire o coração, nem a visitarão, isso não se fará mais. Parece que aqui Jeremias está profetizando o desaparecimento da arca. O que aconteceu quando a Babilônia invadiu? A arca não foi levada para a Babilônia, mas a arca desapareceu. Alguns dizem que ela foi escondida e até hoje nunca mais a arca voltou. Mesmo quando eles voltaram, reconstruíram o templo, o Santo dos Santos estava vazio, a arca não estava lá. Sucederá quando vos multiplicar e frutificar naquele dia do Senhor, nunca mais se dirá a arca do conselho do Senhor, nem lhes virá o coração, se farão mais, porque até a arca acabou virando para eles um objeto, às vezes, de idolatria. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela. Parece que naquele tempo se refere ao tempo profético do milênio. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela ao nome do Senhor. E Jerusalém nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Deus ia converter o coração para que eles andassem segundo o propósito do coração de Deus, não segundo o coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. O retorno das duas, Judá e Israel. Naqueles dias, falando de um dia futuro, de uma restauração, andará a casa de Judá com a casa de Israel e verão juntas da terra do norte. Israel tinha sido levado para a Síria, Judá para a Babilônia, juntas virão da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. O retorno, mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai, me chamarás ele de mim, te não desviará. Chamar Deus de Pai. Jesus ensinou isso. Vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Chamar Deus de Pai. Chamar, ter um relacionamento fiel com Deus. E não se desviar de Deus para nada. Não trocar Deus por ídolos de prata, de ouro, de madeira, de pedra. Não me chamarão Pai, me chamarás, e de mim te não desviarás. Como é importante isso. Deveras, como a mulher se aparta alevosamente do seu companheiro, volta aqui a figura da mulher infiel, como Israel e Judá se apartou, deveras como a mulher se aparta alevosamente do seu companheiro, assim alevosamente houvesse comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Vocês são como uma mulher
que traiu o marido. É isso que Deus está falando. Nos lugares altos se ouviu uma voz. Qual é a voz que se ouve? A voz do clamor aos ídolos, né? Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Perverteram após ídolos, se esqueceram de Deus. Voltai, olha só de novo, chamando ao arrependimento. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. O único que pode curar é Deus. Quando a gente se arrepende de todo o coração, pede a Ele perdão, promete-lhe ser fiel, deixa que Ele cure a nossa rebelião. Voltai ao filho rebelde, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a Ti, porque Tu és Senhor nosso Deus. Só o Senhor nosso Deus é que pode curar a rebelião de nossos corações. Certamente em vão se confia nos solteiros e na multidão das montanhas. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Em vez de eles irem aos solteiros, aos ídolos que tinha naqueles montes, naqueles altos, eles deveriam se voltar ao Senhor. Deveras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A salvação estava em Deus e não nos ídolos, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, e suas ovelhas, suas vacas, e seus filhos, suas filhas. Jazemos na nossa vergonha. O povo ficou envergonhado e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor. Note que pecar contra Deus traz confusão, traz vergonha, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Pecaram, adorando outros ídolos, queimando incenso aos ídolos, e pior, não deram ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. É preciso ouvir a voz do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É preciso atentar para a palavra de Deus. É preciso meditar, guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Com isso concluímos o capítulo 3. Vamos entrar agora no capítulo 4, que é praticamente continuação da mensagem aqui. 4:1 diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor para mim. Deus chamando eles para voltar. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de atitude e caminho. É voltar-se para Deus. Muitas vezes a gente se afasta de Deus, seguindo o nosso caminho, seguindo o nosso coração. Nós temos que nos voltar para Deus. Isso é arrependimento. Ó. Estávamos caminhando para longe de Deus, uma mudança e se volta para Deus. No capítulo 4, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim, voltares e tirares as tuas abominações, os ídolos, de diante de ti, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Se voltares, vocês vão bendizer ao Senhor, e vão se gloriar nele, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém, lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos, não é? Não semeie entre os espinhos lá dos cuidados desse mundo. Circundai-vos para o Senhor. Circundai é o coração, não só a carne. Circundai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Tirai os prepúcios. Eles circuncidavam, praticavam o concerto da circuncisão, mas não circuncidavam o coração. Circuncidai para o Senhor, tirai o prepúcio do vosso coração, ó homens de Judá, ó habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague,
por causa da malícia das vossas obras. Ah, se Deus viesse como fogo consumidor, ninguém ia apagar, por causa da malícia das obras do povo. Agora, a invasão estrangeira é anunciada e descrita, capítulo 4, verso 5. Diz assim: anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortes. Por quê? Porque ia vir a destruição. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. A destruição aqui é profetizada. Parece que os homens não quiseram arrepender, não quiseram circuncidar o coração, e aí Deus já está avisando: olha, pode se refugiar, fugir para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Olha o destruidor, que era a Babilônia. Um dos símbolos da Babilônia também era o leão. Por isso que diz: já o leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação. O inimigo já estava vindo, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Viria como juízo de Deus, porque eles não quiseram ouvir. Por isso, cingivos de pano, de saco, lamentai e uivai. Né? Deus está chamando ao arrependimento. Arrepende, cinge-te de pano de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de vós. O arrependimento deles não foi sincero, Deus viu, e por isso a destruição viria. E aí agora verso 9, capítulo 4, e sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei. O coração do rei ia se derreter, e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilham. Esses profetas eram os profetas que profetizavam em nome de Baal, iam se maravilhar. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, verdadeiramente trouxesse grande ilusão a esse povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe a alma. O povo estava iludido, pensando que tinha paz, mas a espada ia penetrar a alma. Jesus também falou isso quando dissesse: a paz e segurança sobrevirá a repentina destruição. O povo estava iludido, pensando: vai ter paz, mas a espada ia penetrar a alma. Naquele tempo se dirá a esse povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo. Um vento seco, né? E vinha seca, a destruição. Não para padejar, nem para limpar. O vento vinha não para padejar ou limpar, mas o vento virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízo contra eles. Aqui é vento veemente que vinha de juízo. Diz que no dia de Pentecostes veio também como um vento veemente, mas ali foi repartida línguas de fogo sobre cada um e eles falaram em outras línguas. Mas aqui, esse vento veemente, que viria de grande veemência, vinha como juízo contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, vem subindo como a nuvem, e os seus carros, o carro do exército da Babilônia, como a tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias, dizendo que vinha velozmente, cavalos ligeiros mais do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Já está proclamando a assolação. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Não é o que Deus pede, um coração limpo, lavado,
Note que no verso 4, ele falou para os homens circuncidar o prepúcio da carne do coração. No capítulo 4, 14, lava o coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejam salvas. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Deus via até os pensamentos que eram maus em todo o tempo. Diz no livro de Gênesis que Deus viu que a imaginação do coração dos homens era má continuamente, Gênesis 6. E Deus vê a imaginação. Deus conhecia a maldade do coração do povo e o arrependimento falso, às vezes, que eles faziam. Porquanto uma voz anuncia, desde Dan a faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Dan ficava mais ao norte, a calamidade no monte de Efraim, lembrava Samaria, que se encontrava no monte de Efraim. Proclamai isso às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. Vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra a cidade de Judá. A Babilônia estava vindo, ia levantar a sua voz, ia destruir as cidades, assolar por causa do pecado. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam. Porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Iriam cercar, rodeá-la, não é como os guardas no campo, porquanto se rebelou, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Essa destruição, essa assolação vinha por causa do próprio povo, não porque Deus não pudesse livrar, mas Deus declara, o teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Esta é a tua iniquidade, que te dão amargosamente, te chega até o coração. A maldade iriam pagar. Essa mensagem é uma mensagem pesada de juízo sobre Judá. Ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. Deus estava ferido, o profeta também revela, entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, já não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Aqui parece que o profeta está pronunciando a sua dor, a sua amargura, o seu coração rugia, a sua alma já tinha ouvido o som da trombeta e o alarido de guerra. Quebranto sobre quebranto. Já estava quebrado e ia quebrantar sobre quebranto, se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. A destruição era certa, a destruição vinha, e ele lamentava o quebranto que viria para quebrantar, e era quebranto sobre quebranto. Note que a profecia é dita em forma lírica, de prosa, não é? Cheia de ilustrações, cortinas que iam ser desfeitas no momento, lembrando as cortinas do tabernáculo. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz de trombeta? E aqui são trombetas de juízos, como no Apocalipse as trombetas vão tocar de juízo. Deveras, verso 22, deveras, o meu povo está louco. É loucura pecar contra Deus, é loucura ser repreendido e não se arrepender. Deveras, o meu povo está louco e já não me conhece. São filhos nécios, olha a tolice, nécio, e não inteligentes, não pensavam. Sábios são para fazer mal. Não eram sábios para se arrepender, mas sábios são para fazer mal. Mas bem fazer, nada sabem. Não eram sábios para o bem, mas para praticar o mal e a malícia eram peritos. Não é hoje muita gente assim? Que para praticar o bem, para se arrepender, não quer saber, mas para fazer o mal é perito. Não é? Jeremias 4:22 para vocês. Observai a terra
E eis que está assolada e vazia os céus, e não tinha sua luz, trevas que viria sobre eles. Observei os montes, eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam, né? Os montes tremiam, os outeiros estremeciam do juízo que viria sobre a terra. Observai e vi, homem nenhum havia, em que todas as aves do céu tinham fugido. Não havia mais ninguém, todos haviam se corrompido. Observei e vi que homens nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Até as aves sentiram a destruição que vinha, tinham fugido. Vi também que a terra fértil, aquela terra que antes era fértil, era um deserto, ia se tornar um deserto. E que todas as suas cidades estavam derribadas. Jeremias conseguiu ver a destruição, ver as cidades derribadas, a terra fértil se tornando em deserto, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Fica imaginando o profeta vendo isso e a dor que vinha no coração dele por ver. Porque assim diz o Senhor, toda essa terra será assolada, de todo, porém não a consumirei. Ia ser assolada, mas ao mesmo tempo uma promessa que não ia destruir. De todo, porém a não consumirei. Por isso, lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Os céus iam ficar negros, aquelas trevas que viriam, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Era certo. Deus havia dito, Deus havia declarado, ele disse que a palavra não voltaria vazia, nem se desviaria. Ao clamor dos cavaleiros, aí ó, o exército chegando, clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugirão todas as cidades, iam vir com flechas grandes, iam atirar contra a cidade, as flechas entrarão pelas nuvens, subirão pelos penhascos, todas as cidades ficarão desamparadas e já ninguém habita nelas. Os cavaleiros viriam, os flecheiros, as cidades iam ficar desamparadas, o céu ia ficar enegrecido para eles. Agora, pois, que farás, ó assolada? É a pergunta. Ainda que te vistes de carmesim, ainda que te adornes, a cidade assolada, agora novamente a figura de uma mulher, se vestindo de carmesim, ainda que te adornes com enfeite de ouros, ainda que pinte em volta dos teus olhos, como as mulheres faziam, com o antimônio, debalde te farias bela. Já tinha se prostituído e agora ia fazer bela de novo. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Aqueles ídolos que você serviu, agora ainda que você ponha carmesim, ponha enfeite de ouro, pinte em volta dos olhos com um antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto. Outra figura que é muito usada, a mulher que está para dar à luz. Porquanto ouço uma voz como uma mulher que está de parto, uma angústia da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião. As dores seriam tanta como a mulher quando está para dar à luz, não é? Grita a voz da filha de Sião, ofegante que estende as mãos dizendo, ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Ao chegar o exército para matar e destruir a cidade, assolar, seria como uma mulher que estava para dar à luz as suas dores de parto, estendia as mãos dizendo, ó, a minha agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos que chegaram. Com isso concluímos o capítulo 4. A figura é triste, de destruição, de assolação que viria
porque não quiseram se arrepender de todo o coração. Ai, que coisa triste que nós possamos ler isso e atentar como Deus abomina o pecado, para que não venha a dissolação a nenhum de nós. Amém? Com isso concluímos, nós vamos voltar ao capítulo 5, que é a aplicação da mensagem, capítulo 5 e 6 de Jeremias. Que Deus possa te abençoar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para te abrir o entendimento mais das Escrituras. Esperamos estar te ajudando a compreender melhor a Bíblia e que a graça de Jesus seja com todos vós. Amém e amém.